Vamos começar a ver mais falando de um assunto que vem gerando bastante polêmica aqui na nossa região. É a comercialização irregular de sibutramina e outros medicamentos controlados. Mas quais os reais perigos que elas oferecem? A gente conversa agora sobre o tema no quadro Fala, Doutor. O endocrinologista e metabologista Luiz Antônio de Araújo é quem nos dá todos os detalhes sobre o assunto. Boa tarde, doutor. Boa tarde, é um prazer muito grande estar no teu programa. A gente que agradece a sua presença. Doutor Luiz, então começa falando pra gente, sibutramina, o que é esse medicamento? Para a gente falar de sibutramina, nós temos que falar rapidamente do tratamento da obesidade. O tratamento da obesidade, ele consiste num tripé de reeducação alimentar, atividade física e medicação farmacológica, se for necessário, desde que não seja contraindicado. Aqui no Brasil, nós temos 4 fármacos, 4 medicamentos que são liberados pela Anvisa para o tratamento de emagrecimento. Um deles, então, é o Orlistat, o segundo é a sibutramina, o terceiro é liraglutida, que é uma medicação injetável, e mais recentemente foi aprovado um medicamento chamado lorcacerina, que é um medicamento que ainda não está disponível no comércio. Então, a sibutramina é um medicamento muito conhecido, muito estudado, já existe em vários países do mundo, e ele é liberado para o tratamento do emagrecimento desde que o paciente não tenha contraindicação. Entendi. Ou seja, o paciente tem que ter mais de 18 anos de idade, não se indica para crianças e adolescentes. O paciente não pode ser hipertenso, porque a sibutramina pode aumentar a pressão arterial e acarretar uma crise de hipertensão arterial. Pacientes que têm arritmia cardíaca, alteração no batimento cardíaco, também não podem tomar a sibutramina. E alguns pacientes com predisposição para depressão, o estado de ansiedade muito importante, a sibutramina também pode comprometer. Agora, o paciente não tendo contraindicação, é um excelente medicamento, pode ser usado com segurança, desde que o paciente faça uma avaliação clínica e faça acompanhamento médico. Acompanhamento médico. Essa que é a grande questão, né, doutor? Não adianta, porque, assim, para comprar na farmácia, por exemplo, esse remédio, ele precisa de receita ou não? Ele precisa de receita, é um receituário que a gente chama azul, controlado, e se algum profissional, se algum comerciante, algum farmacêutico estiver vendendo sem receita, isso é crime, isso deve ser denunciado, porque é um medicamento que precisa da receita e do controle da vigilância sanitária. Entendi. E quais são os principais riscos, então, da pessoa decidir tomar, vai lá, consegue tomar esse medicamento sem um acompanhamento médico e consegue comprar sem a receita? Qual que é o principal risco, doutor? Isso. Na realidade, sendo um medicamento que atua sobre a saciedade, ele aumenta a saciedade e diminui o desvio alimentar, a compulsão alimentar, é um auxiliar importante para o emagrecimento. Agora, se o paciente não faz uma avaliação clínica, não faz um acompanhamento clínico, se tiver, como a gente comentou, se tiver pressão alta ou arritmia cardíaca, ele pode ter, inclusive, uma parada cardíaca. Não, é bem sério. E o paciente que tem, assim, predisposição para depressão, para ansiedade, ele pode entrar numa depressão profunda, então tem que ser com acompanhamento médico. Com acompanhamento médico. Então, o primeiro passo ali para quem quer fazer esse tratamento é procurar um médico, daí ele vai indicar certinho qual medicamento que você tem que tomar, como fazer esse acompanhamento. Isso. A partir do momento que faça uma avaliação clínica, exames laboratoriais, o paciente está apto para tomar, ele pode tomar e vai se beneficiar. É um medicamento bastante seguro, desde que não tenha contraindicação. Então, como tu bem falaste, o tratamento de emagrecimento é uma opção de vida, não é uma opção de momento. Não adianta a gente emagrecer um período, voltar a engordar. Aliás, foi publicado recentemente numa revista médica das mais importantes, o New England Journal. Então, esse foi publicado o aumento do risco cardíaco para pessoas que têm uma variabilidade grande de peso. Ora emagrece, ora engorda e vice-versa. Isso é mais prejudicial para a saúde do que a pessoa se manter com excesso de sobrepeso ou uma obesidade leve. Obesidade leve. Olha isso, então é sério, viu, doutor? Esse caso aí... É muito importante isso, evitar o efeito ioiô.
que é muito mais prejudicial para o paciente. Que é aquele que a gente chama de efeito sanfona também, efeito né? sanfona, que engorda, emagrece, isso. engorda, emagrece. A gente considera efeito ioiô, sanfona, variações maiores do que 5 quilos. Menos do que 5 quilos não tem problema. Agora, doutor, você citou aí os que são permitidos por lei, que são legais e que tem um estudo científico por trás. Mas tem muitos outros medicamentos que a gente vê por aí, que vende às vezes em academias, né, em lugares que não são regulares aquela venda, né? O comércio não é regular. E nesse caso, esses medicamentos, quais os principais riscos das pessoas tomarem? Isso, nós temos que ter muito cuidado, porque quando o médico, o endocrinologista, ele indica um medicamento para emagrecer, esse medicamento é amplamente estudado, são conhecidos efeitos colaterais, são conhecidos os benefícios e se conhece a segurança do uso desses medicamentos. Então, quem faz uma medicina convencional, tradicional, faz uma medicina baseada em evidências, que são esses que dá segurança no tratamento. Existe uma série de medicamentos para emagrecer que não são medicamentos estudados, não são medicamentos que tenham um respaldo para se usar com segurança. Então, muitos medicamentos eles fazem parte de um momento, de um modismo. Muitos medicamentos são indicados por profissionais que não têm muito escrúpulo, infelizmente, né? Então, o que a gente sugere, quando se tem alguma coisa nova, quem não gosta, quem não tem interesse por um medicamento ou por um procedimento que auxilie, facilite o emagrecimento, dentro de uma necessidade maior em relação ao excesso de peso. Agora, se tiver alguma dúvida, consulte um médico da sua confiança, pergunte, não entre assim em fria. Ou seja, a gente tem um risco muito grande de a gente adotar alguma conduta, tomar algum medicamento que não tenha segurança para se usar e a gente poder se prejudicar. Exatamente. Tá certo, então, doutor Luiz Araújo, falando aí da sibutramina e de outros medicamentos controlados. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, doutor. Foi um prazer.